Salve, salve, minha aldeia! Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo, se inscreve no canal, assim você sempre vai ficar sabendo quando eu postar conteúdo novo por aqui. Combinado? Quem nunca teve aquele diálogo mental entre aquela parte sua que diz assim, não fez ainda, por quê? Por que você não fez isso ainda se você já sabe o que fazer? Por que não senta pra fazer? Não fez isso de novo? Aí tem outra parte que diz assim, não, mas faz isso semana que vem, você já trabalhou demais, você tá cansado e tal, eu acho que você tinha que descansar. E o outro lado, mas você vai descansar? Negócio de ócio produtivo, você podia estar, anos-luz lá na frente fazendo isso daí ainda. Pelo amor de Deus, de novo isso, eu não aguento mais. É outra parte, mas se acolha, tenha paciência com você, olha, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem você não fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos organizar. E aí, semana que vem, assim, você faz assim. Não pegue tão pesado com você, né? E aí, no final, uma dessas partes vence a batalha. E muitas das vezes, a parte que vence não é necessariamente a que você gostaria que vencesse. Esse diálogo mental é um reconhecimento de que dentro de nós vivem diversos eus. Na teoria junguiana, a gente ouviria a troca de máscaras, tão defendida, né? Inclusive colocada como algo saudável. Você saber transitar entre essas personas, entre a profissional, a mãe, a filha, os papéis sociais que nós desenvolvemos, né? Não nos vestimos da mesma forma em todos os ambientes e cada um desses ambientes solicitam de nós características, critérios, posturas diferentes. Mas, para mim, neste momento, o mais significativo trazer para você nesse vídeo é quem é que vive e que está por trás destas máscaras. O ponto não são essas máscaras, mas quem é que está por trás dela. Ou delas, né? Se tratando de várias. É importante reconhecer esses eus e aprender com eles o que cada um quer, aprender a negociar, né? Inclusive, a gente trabalha isso na aula 3 do módulo 2. Estou afiada, viu? Que é onde a gente fala sobre quem é que está com a maior autoridade, como negociar e acompanhar esses acordos. Sabe aquele ditado antigo, acordado não sai caro? É bem isso. E se eu te disser que é possível fazer com que todos esses eus trabalhem a seu favor e não contra? Ficar nessa guerra infinita interna em que você não realiza aquilo que você deseja, uma dessas partes acaba ganhando a batalha e aí uma outra se sente não vista e uma outra se sente prejudicada, uma outra se sente não contemplada. Respira aí comigo, respira aí que eu sei que você se conectou. Você sentiu aí que, rapaz, chega uma hora que dá vontade de calar a boca de todo mundo. Sabe aquele Hulk que aparece nos filmes dos super-heróis? Em que ali você tem o cientista, mas você tem o monstro verde, forte, que quando ele chega, o outro perde a consciência, acorda em um lugar onde ele não sabe onde está, com as roupas todas rasgadas. Perceba a figura de linguagem que está por trás desse exemplo que eu estou trazendo para você. E aí, um dos últimos filmes, o que é que se apresenta? O Hulk e o cientista presentes ao mesmo tempo. Com a força do monstro verde e a inteligência e a capacidade inteligível do cientista. Duas partes, dois eus, unidos em favor de um objetivo maior. Percebe? Mas aí o que é que a gente quer fazer com a nossa sombra? Escondê-la. Ignorá-la. E aí ela se fortalece. Por quê? Porque a nossa sombra nos conhece muito bem. E todas as vezes em que a gente bota ela debaixo do tapete, bota ela na sacola, aí vai ficando mais pesado, porque a gente continua carregando ela. Tem um vídeo fantástico que eu passo nessa aula do curso, onde é uma perfeita ilustração do que podemos fazer com esta sombra. Que eu não vou contar aqui, obviamente, porque aí daria um outro vídeo só para falar sobre isso, né? Porque não, dava para fazer vários vídeos sobre isso. Mas enfim, voltemos, né, a esses eus
aceitar é diferente de respeito. Quando você respeita, não necessariamente você aceita. Quando você aceita, você compreende que você não tem controle acerca daquilo. Vou dar uns segundos para você conseguir anotar, porque isso aí é para pensar para a semana toda, viu, minha gente? E se duvidar, ainda passa de semanas e semanas. O que você não aceita nesses eus? Existem momentos que a gente nem quer que esses eus falem com a gente. Quiçá que a gente atenda o que eles estão pedindo. A gente não quer nem que eles se apresentem. Não quero ver, não quero falar, não quero saber. E é justamente nessa resistência a olhar para isso, a escutar o que isso tem a me dizer, ao escutar o que isso está protegendo ou necessita, essa resistência é que gera o sofrimento. Já parou para pensar que você pode estar sofrendo por ignorar alguma parte sua que em um dado momento da sua vida te protegeu? Te deu força onde você achava que não tinha? As mães podem ter diversos lembretes, né? De força que veio de não sei aonde, naquele momento, para proteger o meu filho. Eu fiz aquilo, eu me comportei daquela forma, eu nem imaginava que residia em mim aquela força ou aquela habilidade. É a situação que revela as nossas partes. Eu não sei quantas partes você já identificou, eu já dei apelido para várias partes minhas, inclusive, né? E quem é meu aluno aprende a trabalhar com elas e aprende a colocá-las para trabalhar para elas. É diferente. E sobre isso tem uma história que eu gosto muito, não sei se vocês gostam de história, entre um aprendiz e o mestre. Eles estavam caminhando em meio a uma floresta, na divisa entre duas cidades. Nessa época, dentro desse contexto, os homens não poderiam tocar as mulheres. E havia um rio que cortava, fazia divisa entre essas duas cidades. E ao caminhar esses dois, eles avistam logo à frente uma mulher perto de um poço, carregando, enchendo um balde d'água, com vestes longas. E ela veio para encher aquele balde e retornar à sua cidade. Mas ela não sabia como é que ela ia atravessar o rio sem molhar as suas vestes e ao mesmo tempo carregar aquele balde. Prontamente o mestre se aproxima e oferece a ela carona. Então ele pega o balde, dá para o aprendiz carregar e coloca ela na corcunda para que ela consiga atravessar o rio sem molhar as suas vestes, porque o rio acabou enchendo antes do previsto, o nível de água. Prontamente ele fez, a mulher atravessou, o aprendiz devolveu o balde, atônito, tipo, oi, o que está acontecendo? Ele está quebrando as regras, como assim? A mulher seguiu o destino e eles seguiram o seu. O aprendiz, incomodado, inquieto com aquela situação, vira para eles assim, não tô entendendo, por que o senhor fez isso? O senhor tocou nela? O senhor carregou, pior, o senhor carregou ela. E isso não pode, não está nas regras e tal. E o mestre calado, continuando caminhando. Sem aguentar mais aquilo, ele segura o mestre assim pelo ombro e diz assim, o senhor não vai me dizer nada? Você não vai me falar nada? Eu tô aqui falando com as paredes. E aí o mestre vira para ele e fala, é verdade, eu carreguei ela para fazer a travessia de um lado do rio para o outro. Agora, você está carregando ela até agora. Qual a lição da história? Dentre as diversas lições que essa história pode trazer pra gente, eu gostaria de destacar uma. O que você ainda está carregando que não faz mais sentido e nem vai agregar na sua caminhada? Muitas das vezes a gente carrega bagagens extras, desnecessárias. E é importante saber deixar ir. Solta. Abre mão daquilo que já não te faz bem. Querer ter controle, estar sempre na posição de decisão e autoridade, te faz perder outras facetas
da vida. Quem se coloca disponível para ensinar, antes de tudo, se coloca disponível a sempre aprender. Quando estamos nessa posição de aprendizes, devemos focar no que acrescenta e não no que falta. Grande parte ainda perde relações, perde negócios, perde amigos. A maioria ainda foca no que falta e não no que tem. Eu desejo que você possa focar em sua vida no que você já tem e não no que ainda falta, porque isso imprime no nosso cotidiano escassez. Desejo também que ainda esta semana você possa se permitir assistir um espetáculo inédito e gratuito da natureza. Compartilhe esse vídeo com quem você sentir que faz sentido. A gente se encontra num próximo vídeo e se você deseja fazer parte da turma do Decida Se Expressar, acesse o link que está na legenda desse vídeo e verifica no momento em que você estiver assistindo se está com turma em andamento ou se você entra na lista de espera. E é dentro deste curso que eu entrego uma curadoria feita por mim de livros, séries, filmes que vão acrescentar muito nessa jornada, que fala não só sobre esses assuntos que eu trouxe no vídeo de hoje, mas como todos os demais que eu abordo durante os 4 módulos do curso Decida Se Expressar. Um cheiro e até a próxima!